Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que cada um for escutar. Então, agora o objetivo desse vídeo é mostrar como que algumas informações da nossa base de dados podem ser utilizadas no artigo aí do agronegócio e da mineração, que a Ana Paula vai fazer. Nesse caso, a nossa base de dados ela oferece menos do que alguns outros artigos, como o do comércio que eu fiz anteriormente. Mas ainda assim tem alguns aspectos importantes que eu queria destacar. E esses vídeos meus, eles têm um objetivo, claro que cada um vai conduzir o artigo da maneira que achar melhor, mas de mostrar como a gente pode conseguir uma certa unidade metodológica na elaboração dos artigos a partir dos critérios que a gente está formulando desde o anuário anterior até esse, né? E como que algumas informações podem ser linkadas no sentido de produzir uma interpretação de conjunto da realidade brasileira e não uma informação parcial, né, e localizada e descolada uma da outra, né? Então eu começo aqui na planilha de dados gerais, que o primeiro vídeo eu explico onde está, como acessar e tudo mais, né? Onde a gente tem aqui aquelas abas, aquelas tabelas que tratam do destrinchamento do PIB brasileiro, bem como dos dados da RAIS e do IBGE sobre trabalho e a adequação desses dados segundo os critérios que a gente utiliza no anuário, ok? Então, fazer aqui algumas considerações sobre o agronegócio e a mineração. De cara, eu acho que é uma das informações mais importantes quando a gente divide aqui. Primeiro, indústria extrativa mineral, né, onde está a mineração, e a agropecuária, extração vegetal e tudo mais, elas estão dentro daquilo que a gente chama de capital produtivo, né? Só que o capital produtivo ele tem, por assim dizer, uma dupla estratificação no seu interior, né? O setor produtor de meios de produção, ou seja, aqueles produção de ferramentas, matérias-primas e tudo que vai ser consumida pela própria indústria, e aquele que produz produto para o consumidor final. E dentro do capital produtivo, do setor produtor de meios de produção, ainda tem uma outra estratificação, que é aqueles que produzem renda e os que não produzem renda. Os que produzem renda é exatamente a extrativa mineral e a agropecuária. Né? Isso acontece, e eu acho que eu posso deixar um texto aí quando eu compartilhar o vídeo, do Rubim, que ajuda a entender um pouco essa questão, mas que na exploração da indústria extrativa mineral e da agropecuária, você não apenas ganha mais valia, como ganha renda. E essa renda é em função de existe uma desigualdade de produtividade por causa dos distintos graus de fertilidade do solo, da distância que o centro produtor está do centro consumidor. Então, se você está produzindo algo lá no Rio Grande do Sul que vai ser consumido na Amazônia, você tem um gasto com relação a isso. No caso da mineração, muito notoriamente o distinto grau de pureza do minério, né? Por exemplo, a gente tem a mina de Carajás, no Pará, que é um minério um dos índices de pureza mais elevados do mundo, enquanto em Minas Gerais já é um nível mais intermediário, mais próximo dos padrões mundiais. E para tornar viável explorar as minas, por exemplo, com mais baixo teor de pureza, ou solos mais inférteis, por exemplo, você tem que elevar o preço do produto, o valor do produto, de maneiras a fazer com que a taxa de lucro dos menos produtivos seja igual à taxa de lucro geral. Isso faz com que os mais produtivos ganhem um excedente acima da mais-valia, que é a renda. E aqui já, nesses dados, tem algo importante a destacar sobre isso, que quando a gente cruza os dados do capital com os dados do trabalho, fica claro que o percentual destinado ao pagamento dos trabalhadores de todo o valor adicionado em cada um desses setores, o que o percentual pago pelo trabalhador é mais baixo é exatamente no setor agropecuário e na indústria extrativa mineral. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho interessante ser abordado. Né? Então, a gente pode ver aqui como com a teoria marxista, né, a coisa bate direitinho. Se a gente pegar aqui 2017, que é o último que a gente tem dados, por exemplo, bem como nos demais anos, a gente pode ver que, regra geral, o setor extrativo mineral, aqui é a primeira linha, e o setor agropecuário, você tem menos de 10% do valor adicionado usado para pagar os trabalhadores, porque o valor adicionado, além da mais-valia, você tem também a renda da terra. Né? É claro que essas oscilações elas
elas vão variar muito. Por exemplo, a gente tem em 2016, justamente quando o preço do minério de ferro foi o mais baixo imaginável, desceu, né, chegou a estar 30 e poucos dólares a tonelada do minério, ou seja, tornou viável inclusive explorar só aquelas minas mais produtivas de todas. Aí você teve um percentual gasto para pagar o salário dos trabalhadores no setor que passou para o patamar mais próximo, né, de outros setores do capital, né? Então a renda foi praticamente carcomida com o preço do minério lá embaixo. Então, acho que é importante linkar essa discussão da renda e ajuda a compreender a discussão da renda da terra, uma outra faceta do problema que está aqui na planilha do capital, né? Como a gente distingue aqui percentualmente, a gente pode ver aquela tese que já está levantada no meu artigo, mas aqui ela pode ser melhor fundamentada, que mostra uma queda, né, do percentual que a indústria de transformação ocupa no PIB brasileiro. Então a indústria de transformação só vai caindo até que ela atinja 11%, quando chegou a ser 17% lá para trás, mas que isso foi maquiado pelo crescimento da mineração, né, que chegou a crescer. Ela era, só para a gente ter uma ideia, voltar aqui atrás, a mineração 0,72% do PIB em 95. E esse valor fica até por volta de, só supera 1% em 2000. Então, criou uma vertigem de que o Brasil estava se desenvolvendo, porque aquilo que à medida que perdia um pouco a indústria de transformação, a mineração, que além de tudo ainda extrai renda, o que faz com que esse valor ainda seja mais volumoso, crescesse, que era menos de 0%, chegou a ser mais que 4% em vários anos. Ó. E justamente quando o preço do minério despenca, e aí a mineração volta para patamares mais próximos do patamar histórico, 2, 1,6%, com a indústria de transformação lá embaixo, o Brasil mergulha a partir de 2014, 2015 em particular, olha só como é que combina. O Brasil mergulha na crise econômica profunda que coloca, na verdade, coloca nu um processo de muito mais longo prazo de desmantelamento da indústria de transformação brasileira que já vinha ocorrendo, que tem a ver com o papel que o país passa a ocupar no sistema internacional de estados, isso ainda mais rebaixado aí do ponto de vista do imperialismo, aspecto que é desenvolvido aí em muitos artigos do NASA. Então eu acho que isso aqui é um fator importante do agronegócio, do agronegócio, da mineração, que poderia ser desenvolvida a partir desses dados e dessa metodologia de divisão do PIB brasileiro que a gente está colocando aqui, né? Então aqui embaixo, se a gente vê, você tem aqui um percentual do capital produtivo até 2015, que, olha só, ele fica até 2012, 2013 na casa dos 35%, parecia que não estava caindo, ó. Aqui está 36, 34, volta para 36 de novo, volta para 35. Quando o preço do minério despenca, com a indústria de transformação já estava em baixa, chega agora a 31% o capital produtivo, o espaço que o capital produtivo ocupa no PIB brasileiro, né? Mostrando aí que mais aí do que vem acontecendo internamente nessa dinâmica de desmantelamento aí da economia brasileira. Então são alguns aspectos que eu acho que pode ser explorado no artigo do agronegócio e da mineração. O agronegócio, por seu turno, ele tem um percentual mais constante do PIB, né? E o outro é que justamente esses dois setores, que os dois somados, né, praticamente nunca chega a ser mais de 10% do PIB, mas são praticamente os únicos dois produtos de exportação do Brasil. Né? O Brasil, o setor da indústria de transformação, todo o resto aqui é para atendimento do mercado interno. E esses dois são aqueles que garantem a balança comercial do Brasil. Então, vai ter aqui no final os dados de exportação, né, do Brasil, vai mostrar como é que a balança que era favorável com o minério lá em cima, a balança comercial, ela despenca para uma balança desfavorável justamente nos momentos em que você tem a queda do preço do minério, né? Então aqui você tem exportação de bens e serviços, importação de bens e serviços. Talvez algo interessante se pegar seja o percentual dessas exportações aqui que são devidas à mineração e ao agronegócio e a perda do setor da indústria de transformação sobre as exportações e as importações de um modo geral.
né? Então, nessas planilhas aqui, eu ainda não preenchi, mas vou fazer isso em breve. Aqui o setor agropecuário está incompleto, mas outra coisa importante também a se notar é que no setor agropecuário, isso aqui são os dados da RAIS, que eu ainda tenho que passar para cá, só tem alguns mapeados, alguns itens ainda não. Mas já tem aqui total de trabalhadores, tem também remuneração média. É um dos que tem maior, no caso do agronegócio, né? É um dos que tem o maior índice de informalidade. E o índice de informalidade não é tanto na RAIS que a gente vê, mas no IBGE, né? Que aí é a PNAD contínua. Então aqui vai tratar, né, no trabalho IBGE aqui, dá para a gente ter uma ideia do percentual da informalidade cruzando os dados da RAIS. Aqui estão os dados da RAIS, que é só o trabalho formal, onde está aqui a extrativa mineral e está aqui a agropecuária. Então, se a gente contrastar aqui com os dados do IBGE, aqui vai ter também aqui agricultura, né? Agricultura, pecuária, produção florestal e etc. E tem mineração também, quer ver? Não, mas no caso aqui é a agricultura que interessa, né? Porque na mineração a informalidade não é tão grande. Na verdade, essa divisão aqui do IBGE parece que não separa a mineração. Deixa eu ver aqui. Mas aqui dá para contrastar aqui o número indicado de trabalhadores do setor da agricultura e pecuária com o da RAIS para ter ideia do percentual da informalidade nesse setor, que tem, aliás, os salários mais baixos no setor da agricultura, né? Então aqui tem o percentual, né? O total de trabalhadores, 10 milhões 344 mil e tal. Aqui você tem o salário médio, isso considerando a informalidade. Você vê que 2018, R$ 1.284. Se a gente pegar pela RAIS, o salário médio, aqui é número de trabalhadores, tá aqui, remuneração média. No caso aqui tem que dividir por 12, porque aqui é a remuneração média anual. Mas é só vir aqui no agropecuário, que aí tem a remuneração média mensal, né? Começa desde 2002, aqui a gente vê que o trabalho formal tem uma remuneração mais alta, mas a da agricultura aqui é das mais baixas que tem. E ficar atento também, a gente tem que ficar atento porque o setor extrativo mineral tem uma remuneração mais alta por causa do peso da Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, né, que herdou aquela estrutura de salários e tudo mais. Então a extrativa mineral vai ser a média salarial mais alta, mas se a gente pegar uma mina como a CSN, a média é muito baixa, mas como a Vale pega uma massa gigante de trabalhadores, então faz com que essa média seja elevada para cima, mas ela não reflete o salário real dos trabalhadores do setor minerário, né, que ganham, na verdade, muito mais próximo do setor agropecuário, e tem a média distorcida por causa da Vale do Rio Doce, é um fator importante a se destacar. E tem, é claro, as planilhas aqui das extrativas minerais. É importante destacar que justamente porque esse setor produz não só mais-valia, mas também renda, a taxa de exploração vai ser quase sempre muito alta, né? Então a gente pode ver aqui 7 horas e 9 minutos em 2018 de trabalho excedente, e logo 51 minutos, né, de trabalho necessário e tudo mais. Aqui tem várias que não estão preenchidas ainda, mas onde está a gente pode ver que tem uma taxa de exploração, em regra, bastante alta. No agronegócio, na agropecuária, essa taxa de exploração vai estar próximo da média, por uma razão muito simples. Porque nesse caso, a gente pode ver aqui, ó, além de ser 7, umas são maiores um pouco, né? Mas 5 horas e 50, 5 horas e 6, 5 horas, tá vendo? Sempre, isso aqui é a média da taxa de exploração dos outros setores, um pouco mais alto, mas está próximo da média geral. Porque a renda, no caso do setor agropecuário, ela é paga, na verdade, no caso, ela é paga, sobretudo no caso das cooperativas, né, para os cooperados. Ainda mais que eles recebam muito mal, eles recebem uma fatia dessa renda. Mas a gente pode ver que a média aqui do agronegócio é muito alta, né? A renda influencia, na verdade é mais alta do que a média em função da renda da terra. E aqui a gente tem o quadro síntese aqui no final, onde aqui a gente tem a média de 5 horas e meia, 6 horas, né, de trabalho excedente, no caso do setor agropecuário, né? Se a gente quiser ter uma comparação, vamos pegar aqui o setor da indústria de transformação, siderurgia e metalurgia.
Só para fazer uma comparação. Isso, tá aqui o setor de siderurgia e metalurgia, tá aqui quadro síntese. Aqui pra você ver uma média mais baixa do que o setor agropecuário, 4 horas e pouco, né? 4 horas e 50, 4 horas e 26. E do setor minerário, do extrativo mineral, ela é mais alta ainda, porque não tem renda justamente aqui. Aqui o negócio é exorbitante. Isso porque caiu o preço do minério, caiu também, né, o valor da renda. E foi para 5,48, mais próximo da média. Mas olha como já foi, 7 horas e 40 de trabalho excedente com 20 minutos para pagar salário. Né? Aqui 6,5, 1,5 com o preço do minério aí intermediário e uma renda não tão alta como nesses períodos anteriores. Enfim, não quer dizer que tem que expor essas coisas todas não, mas são perspectivas possíveis de ser abordadas e também de vincular o trabalho específico desse artigo ao trabalho mais de síntese mais geral que a gente tem no anuário. Mas acho que tem alguns aspectos a ser explorados aí do imperialismo, do novo papel do Brasil, que tem uma quantidade grande de produções aí do NASA, da LIT também, que podem ser utilizadas, né? Por último, se quiser pegar os relatórios das empresas, estão aqui dentro, ó, agropecuário, relatórios, né? Tem os relatórios aqui das empresas, que às vezes permite ao acessar o relatório, por exemplo, ter acesso ao valor que ganham os cooperados, né, não só o valor de salário, mas o valor que fica para os cooperados, caso essa questão seja abordada. Então, só chamando atenção para esse aspecto aí. Bem, é isso. Então, são alguns pontos aí que podem ser usados no artigo do agronegócio e da mineração. Eu acho que é importante mostrar o papel que isso aí desempenha hoje, no sentido de ser o motor da economia brasileira do ponto de vista do mercado externo, né? E ter camuflado aí em todo o período do PT, que fez parecer que estava vindo uma melhora real do Brasil, quando na verdade era um rebaixamento do Brasil no interior do Sistema Internacional de Estados, camuflado por um setor primário, mas um setor primário que produz muito valor ao produzir não só mais-valia, mas também renda. Então, eu acho que esses são os aspectos principais que eu queria chamar a atenção aqui do uso da nossa base de dados para fazer esse artigo. Um abraço.